Jogo novo, resultado velho, o Grêmio fez de novo uma partida abaixo daquilo que a gente esperava, só empatou contra o Vila Nova fora de casa, um resultado que deixou a torcida bem preocupada pelo que viu em campo. As críticas, elas têm fundamento, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu nesse jogo, como está sendo desenvolvido o trabalho, qual é a perspectiva que a gente tem para o futuro, se precisa ter alguma mudança agora ou não. Então fica com a gente até o final do vídeo aí. Depois da vinheta eu volto batendo um papo sobre isso, muito mais aqui pro Entre Linhas Gremistas. Segue o canal, apoie o Entre Linhas pra gente poder sempre trazendo conteúdo para vocês, pra gente poder refletir, mais do que trazer informação. Saudações tricolores, Luca aqui pro Entre Linhas Gremistas. Gurizada, olha só, o Grêmio entrou contra o Vila Nova com um esquema novo. Já é o quinto, sexto esquema que o Roger tenta implementar no Grêmio, né? E o esquema, quando a gente espera, dentro da movimentação das peças, razoavelmente funcionou, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, o Grêmio jogou num 3-4-3, 3 zagueiros, uma linha de 3 com 2 alas, o Vijaçante e o Bitelli, 3 atacantes, o Biel, o Campaz e o Diego Souza, né? Esse era o Grêmio, essa era a base do Grêmio, que marcava em pressão média a maioria parte do tempo. Em alguns momentos, essa pressão do Grêmio, o Grêmio tentava marcar a saída de bola, subia, e aqui vem um exemplo de como o Grêmio se configura nesse momento aí, em que normalmente o Bitelo sobe para fazer uma marcação, né? Todo mundo aqui no exemplo, todo mundo marcando pelo lado esquerdo do ataque, né? E o Grêmio, quando se defendia fazendo, quando o adversário conseguia sair dessa zona de pressão no Grêmio, o Grêmio se defendia com uma linha de 5, né, atrás, os dois alas recuavam, viravam dois laterais junto com os 3 zagueiros, os 2 atacantes baixavam formando uma linha de 4, fazendo um 5-4-1, né, e sempre que o ataque ia para um lado, todo mundo ia junto, acompanhava, tanto é que os nossos extremas, né, que não são extremas, são atacantes, eles não acompanhavam bem o lateral adversário, eles fechavam mais para o meio. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que não era um time que não estava treinado, não era um time que não sabia o que fazer, e a gente precisa ter essa noção para poder fazer uma boa avaliação de algumas situações bem preocupantes que a gente tem no Grêmio. Como eu não gosto só de ficar falando do que eu vi como se fosse a prova, eu trouxe aqui também um mapinha de posicionamento médio do Grêmio, em que a gente vai ver ali o Bitelo saindo mais que o Vijaçante, que ele fazia isso quando tinha a pressão, e quando o Grêmio ia atacar, ele era o volante que saía mais, que o Vijaçante ficava mais plantado. A gente vê os nossos atacantes mais por dentro, bem pertinho do Diego Souza, né? E assim vai funcionando o Grêmio, assim funcionou o Grêmio contra o Vila Nova, né? Um time que teve sucesso na parte defensiva, não sofreu muito com o Vila Nova, a não ser com o centroavante, que era muito alto, muito forte e efetivamente ganhou todas as bolas aéreas dos nossos zagueiros, inclusive do Jeromel, é preciso dizer isso, é preciso destacar isso, né? Mas eu digo isso porque eu quero dizer que existia ali alguma coisa taticamente falando, existia algum padrão que se tentou implementar, mas e aí é que tá o problema. Como é que um Grêmio que tem um padrão, como é que o Grêmio que tem uma parte tática que, se não é forte porque faltam combinações e falta muita coisa ainda, é verdade, era pelo menos um Grêmio que razoavelmente funcionava. E eu digo que foi por causa da falência técnica de muitos jogadores. A partida do Bruno Alves foi muito ruim. Ele não conseguiu fazer a saída de bola, ele não conseguia ganhar com rapidez dos atacantes, né? O Jeromel teve alguma dificuldade em ser o líbero, muitas vezes ele ficava muito distante do jogador em que estava disputando a bola, e quando esse jogador tentava antecipação, não conseguia, ou por qualquer razão ela é batida, a cobertura demorava muito para chegar, o Jeromel ficava muito afastado, né? O Nicolas não jogou nada, o Nicolas errava passes fáceis, né? O Sarará foi bem pior, um dos piores jogadores do Grêmio em campo, não conseguiu, até defensivamente, obviamente, ele é um volante, ele é um primeiro volante, estava improvisado, conseguiu alguma coisa na parte defensiva, mas quando o Grêmio precisava dele, precisa de um ala, precisava de um atacante, faltou muito. Nossa, faltou demais, né? Depois entrou o Varela, já foi bem melhor que o Sarará, né? E aí a gente continua por uma partida assim medonha do Campaz, tecnicamente falando, não conseguia ganhar nada, nem ofensiva, nem defensivamente, não conseguia chegar, não conseguia nada. E o Diego Souza acabou que mal tocou na bola, né?
E depois, quando a gente olhava para o banco, e aí essa é a questão que a gente tem que colocar de uma maneira muito forte. Se coloquem na pele do treinador. Quando a gente olhava para o banco, quem é que poderia entrar e fazer alguma coisa? Não tinha. A gente teve que se socorrer no Janderson, e a falência técnica do Campasso ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que o Janderson, esse jogador extremamente criticado por todos nós e com justiça, melhorou o time. E melhorou muito. Então, gente, é difícil o Grêmio conseguir coisas, né, a partir do momento em que, individualmente falando, a parte individual, técnica dos jogadores está tão abaixo. E alguém vai me dizer, e muitos falam, que se esse Grêmio é ruim, os outros adversários da Série B também são ruins. E é verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. A questão é que uma coisa é você ser ruim, me desculpe, uma coisa é você ser ruim no Criciúma. Outra coisa é você ser ruim no Grêmio. A pressão que tem no Grêmio por desempenho, não apenas por resultados, faz com que todo mundo fique com medo. E que me desculpem, mas os jogadores do Grêmio jogam um jogo carregando um baú de dentro dos calções, porque eles estão tudo com devido respeito. Eles estão todos borrados, né? Não tem outra palavra pra gente falar, eu tento evitar esse tipo de palavra aqui até pro YouTube não me banir, né? Mas não dá, não dá. Então, gurizada, assim, ó, é complicado. É complicado. Tá muito difícil. Eu acho que o trabalho do Roger tem sérias críticas que ele precisa sofrer, né? Eu acho que tá na hora do Roger, já era pro Roger ter definido um esquema, né? Já era para ter dado sequência nesse esquema. Esse esquema que se definiu e que se teve sequência foi aquele esquema do 4-1-4-1 com um tripé de volantes, né? Mas se viu os gargalos, se tentou com um extremo armador, que era o Campas, para dar retenção de bola, não deu. Depois se tentou com o Gabriel Silva pelo meio para dar essa mesma retenção de bola, também não conseguiu, né? E aí se adotou uma tática diferente de 4-4-2 em duas linhas no segundo tempo com o Ituano, aí deu uma melhorada, mantiveram para outro jogo, contra o Criciúma não deu, agora se tentou um novo esquema, e o problema não é esquema. O grupo do Grêmio é mal formado pela diretoria do Grêmio, e qualquer esquema que a gente tente colocar, a gente não consegue encaixar perfeitamente as peças, porque essas peças não existem, ou alguns jogadores que têm para fazer essas funções são muito ruins. O Grêmio, por exemplo, hoje não tem lateral direito confiável. E nem tem ala. O Grêmio vai querer jogar 3-4-3? Ótimo. O nosso melhor lateral talvez seja o Edilson. A gente não conseguiu ver o Edilson jogar propriamente dito ainda, né? Já estamos na metade do ano. O Edilson já não joga há quase 8 meses e ele vai passar a ser aqui a nossa nova esperança. É difícil. É muito complicado ser assim. É muito complicado quando um grupo é tão mal montado, quando um grupo é tão deficiente tecnicamente, sabe? O Grêmio não tem um meia, um jogador que retém a bola com um mínimo de qualidade. Esse jogador era para ser o Benítez e ele não joga. O Benítez ontem entrou em campo e foi horrível. Ele acabou com o time do Grêmio. E que me desculpe, o Roger pode cometer os erros que quiser cometer, mas tem alguns erros que não dá mais para se repetir. O Benítez não pode jogar no Grêmio do jeito que ele está jogando. E ele tem entrado em jogos e ele tem piorado o time e ele tem sido modorrento em campo e não tocando na bola. Então ele não pode entrar nem no segundo tempo. Ele não acrescenta nada. Ontem ele entrou, aliás, contra o Ituano ele entrou para tentar dar retenção de bola numa estratégia de tentar marcar segurando a bola. Não conseguiu. O Grêmio faliu tecnicamente com ele. Ontem ele entrou num jogo tentando ser a solução ofensiva, tendo liberdade para ser a solução ofensiva do time, para fazer o time fazer um gol, e ele não conseguiu. Ele não joga em nenhuma circunstância. Aliás, ele não conseguiu jogar bem e se destacar sequer contra um time da divisão de acesso como Glória. Então, não dá para contar com esse jogador. Então, que me desculpem, o Pedro Lucas pode ter o defeito que ele quiser. E eu nem sei, eu nem acho que a gente tem que achar que o Pedro Lucas, é a solução, porque ele é um menino da base, ele tem que ser a nossa esperança e não a nossa solução. Acho essa fase muito bem colocada do Roger. Mas me desculpe, se é para ter um jogador, um meia armador para fazer uma tentativa no segundo tempo, que seja o Pedro Lucas e não seja o Benítez, porque o Benítez não pode jogar no Grêmio. Tem jogadores ali
que estão tecnicamente muito mal, psicologicamente não conseguem se desenvolver e a gente está pagando um preço muito alto por não ter feito a devida terra arrasada no final do ano passado. Esse grupo está estigmatizado, esse grupo tenta correr e não consegue, esse grupo não tem confiança e a gente não está vendo uma maneira de solucionar isso. Eu não gosto de botar essa pressão no Renato e não quero botar essa pressão no Renato. O Renato não é um mágico que vai chegar aqui com uma varinha de condão, o pozinho de pirilim-pim-pim e vai tudo se resolver. Os jogadores que não têm confiança vão começar a ter confiança do nada, porque ele vai dar um discurso antes de entrar no campo e os caras vão se transformar de ovelhas medrosas em soldados persas. Isso não vai acontecer. Aqui não é Hollywood, aqui é futebol de verdade. Aqui é Grêmio. E desse jeito que a coisa tá andando, tá complicado. Porém, pessoal, vamos olhar para uma outra perspectiva. O Grêmio está em quinto, pertinho do G4, da nosso objetivo, da nossa classificação. Mesmo com todos os problemas, a gente não se distanciou da nossa zona de classificação. Basta melhorar um pouquinho para a gente chegar lá. E talvez esse pouquinho seja o nosso apoio como torcedor dentro das arquibancadas. Não tem mais desculpa de ingresso, não pode ter mais briguinha com a Arena, não pode ter birrinha com um dirigente que justifique torcedor do Grêmio não ir no estádio. Principalmente aqueles que pagam aquelas mensalidades que têm direito a ir em todos os jogos sem pagar ingresso. Vocês já têm um ingresso, vocês têm que ir e vocês têm que empurrar o Grêmio. Nós, torcedores, precisamos ir para o estádio, precisamos ir para a arena, precisamos apoiar os 90 minutos e empurrar lomba acima esse canhambeque de pneu furado que é esse time do Grêmio. Gurizada, deixa o like, se inscreve aí no canal, não perde os nossos conteúdos. Um abraço do Luca, valeu!